Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Javidan, eu sou o criador do aplicativo e eu tô aqui criando esse vídeo mais para fornecer uma visão geral do que o aplicativo é, né? Então, assim, obviamente para dar uma introdução, né? Para justamente quem estiver ligando o aplicativo não ficar tão perdido sobre o modo como que se trabalha com ele em si. Enfim, antes de começar a enrolar demais essa introdução, deixa eu melhor mostrar na prática, né, o que eu quero dizer. Enfim, o meu aplicativo ele é focado em coleta de dados, basicamente, né? Só que para uso profissional. Ou seja, muitas pessoas gostariam que os aplicativos, de modo geral, fossem mais casual, com features que dá para fazer coisas, como é que eu digo? Coisas malucas, né? Que nem, por exemplo, quando você coleta um GPS, você poder converter para várias outras coordenadas. Esse é o tipo de coisa que no ambiente profissional você já não consegue fazer tanto. Por quê? Porque simplesmente você altera a qualidade do dado. E eu vou exemplificar isso mais para frente, mas o que vocês precisam estar em mente é que esse aplicativo ele é focado para justamente coletar o seu dado na melhor qualidade possível. Não necessariamente será o mais agradável, né? Eu tento trazer o mais agradável, só que isso tem certas limitações no ambiente profissional. Então são coisas que precisam ser resolvidas ao longo do tempo para trazer uma solução de design, experiência de usuário, etc. Mas enfim, quando a gente pensa em coletar o dado, né, a gente pensa primeiro em um projeto que a gente está mexendo. Ahn, por exemplo, deixa eu imaginar que eu tô. Eu sou geólogo, né? Então meus exemplos serão mais focados em geologia. Vou imaginar que eu tô indo lá pro Everest, né? Everest, certo. Eu criei meu projeto. Como vocês podem ver, isso aqui é um celular mesmo. Eu só tô transmitindo a tela pro meu computador. Ele me dá essas opções de clicar no computador e interagir com o celular. Deixa eu até clicar aqui ó, no celular sem clicar no computador, só pra mostrar pra vocês que isso é verdade. Mas enfim, eu tô aqui no meu projeto do Everest, né? Vou imaginar que eu tô trabalhando na geologia, certo? Então a primeira coisa, eu quero configurar o meu projeto. Então assim, o meu projeto, quando eu venho aqui nas informações gerais do projeto, certo? O que que eu tenho aqui? Eu tenho o nome do meu projeto, o ID, né? Isso aqui é mais importante para servidores, para conseguir diferenciar qual projeto é diferente de qual, mesmo se o nome for igual, o ID nunca pode ser igual. Uma coordenada geral, né? Só para localizar aproximadamente a área do seu projeto. Por exemplo, show. Não, não vou coletar aqui não, porque você não pega o endereço aqui de casa, né? O GPS aqui de casa. Ainda bem que eu lembrei disso. Mas enfim, você tem o GPS, né? Em que você pode adicionar manualmente ou dar um play aqui, que ele liga o GPS 100% do tempo. Ele só para de coletar coordenada quando você aperta ele de novo, aquele quadradinho vermelho. Isso é feito porque a precisão do seu GPS ele vai sempre melhorando à medida de quanto mais tempo você coloca, né? Então, se diferente de aplicativos casuais, que você só dá um clique e pega a coordenada, e ele pouco se importa se aquela coordenada precisa ou não, às vezes nem dá a precisão da coordenada, né? A acurácia, dizendo corretamente. Aqui no aplicativo já é diferente, no Earthlog, né? Ele já coleta, ele já decide qual que é a melhor coordenada, se você clicar para coletar automaticamente. Ou então você pode adicionar manualmente também. Latitude, longitude, acurácia, altitude e a acurácia da altitude, né? Essas acurácias é de cada grupo, a acurácia de coordenada e a acurácia de altitude. E como é que eu digo? E sim, essas coordenadas, como vocês podem ver, está em decimal degrees, né? Não está em UTM, não está em não tem minuto, não tem segundo, por quê? Porque esse é o dado mais bruto, assim dizendo. Não é um dado que foi convertido.
E ele é o mais fácil de se trabalhar quando tu coloca dentro de uma tabela, né? Uma tabela para você poder usar posteriormente num Excel, ou então converter para um outro tipo de coordenada mais facilmente. Por que que eu não coloco os outros tipos de coordenadas? Porque eu estou alterando o erro. E se eu altero o erro, eu teria uma responsabilidade muito grande no seu projeto. Se esse projeto ele depender de uma acurácia muito boa e aquele erro ele não for calculado, coisa que a maioria coisa que não tem como se fazer através da API, né? De conversões de coordenadas e tal. Isso é um cálculo mais difícil, porque a conversão de coordenada de um sistema para o outro, ele não é matemático, não é direto, né? Então, aí já é uma das complicações do porquê que essa feature não tem nesse aplicativo, mas é importante saber porque pode ser interessante para uma empresa não ter o seu dado modificado. Inclusive, ter um dado com uma acurácia até melhor, que você pode posteriormente extrair do aplicativo e processar do jeito que você quiser. Enfim, isso é. Todos os celulares usam decimal degrees por padrão no Datum WGS 84. Então, é meio que convenção, né? Eu não quero mudar, eu não quero ser o responsável por às vezes, uma coordenada imprecisa que sua empresa poderia gastar muito dinheiro confiando naquela coordenada, né? E aí, consequentemente, causando um prejuízo. Mas enfim, aqui eu já mostrei, né, que tem a coordenada mais geral do projeto. Essa nomeação de amostras é simplesmente para deixar o aplicativo um pouco mais agradável. Por exemplo, eu estou trabalhando no campo, né? Então você tem localidade ou localidades, que é o grupo de amostras. Localidade, localidades. Como pode perceber, aqui já mudou, né? Aqui se transformou em localidades. E só para trazer uma visão mais geral, deixa eu criar aqui uma amostra. Localidade, sei lá, Pico do Everest, para ser mais descritivo. Imagina que a gente está no pico do Everest, a gente escalou tudo. Beleza. Como se pode ver, aqui não tem nada, né? Tá vazio. E as informações da amostra, né? Que no caso é a localidade. Como pode ver, tem o ID do local, o nome do local, e também tem mais uma coordenada de GPS do local. Aqui eu vou adicionar manualmente uma latitude 0. Eu acho que eu não quero altitude, só coordenada mesmo para simplificar. E coloco uma acurácia de 10 metros. Por que que eu estou colocando desse jeito? Porque saca só. Se eu criar um novo widget, o widget se entende por imagina um formulário de Google, certo? Um formulário com vários inputs. Isso é o que eu considero um widget no aplicativo. Essa é a definição de um widget. Por quê? Porque você pode adicionar vários inputs, né? De booleano, texto. Se quiser colocar GPS daquele formulário, tu pode colocar a mais também. E como eu coloquei um GPS a mais, agora você vai ver a importância de ter colocado aqui. Imagina que eu estou coletando uma rocha no pico do Everest, certo? Uma rocha. E aqui eu vou colocar o nome, amostra, descrição, né? Descrição, amostra do pico do Everest. Imagina que eu peguei meu martelo, quebrei um pedacinho de pedra lá e coloquei lá. Houve rocha exposta? Fazendo uma pergunta. Não se aplica, não existe nesse caso, né? Então é falso ou verdadeiro por definição. Vamos dizer que sim. E aí eu vou pegar uma coordenada. Novamente, eu não estou coletando aqui, porque senão eu vou pegar a coordenada real de onde eu moro. Então, assim, para efeitos de privacidade. Vamos dizer que eu peguei a coordenada na latitude 1000. Na latitude 1000 não existe, né? Tipo, isso aqui é. Você vê que ele já até corrige as possíveis coordenadas, né? Mas que eu tô na latitude 9, longitude 9 também, né? Com acurácia de 10 metros.
certo? Eu não preciso da altitude e salvar aqui, olha só. Ele já calcula a distância equivalente ao seu ponto de referência daquela localidade, né? Isso aqui é uma coordenada de localidade, porque você está mexendo dentro de uma localidade. E aquela rocha na área que você está, se tiver uma coordenada muito distante, é que ele já vai acusar. Então ele já até orienta o usuário a ter uma certa noção crítica, né? Dos dados que estão sendo coletados. Além de que você pode customizar assim bonitinho à medida que você faz o seu próprio campo. Então, assim, Vitor, eu não quero ficar criando widgets o tempo inteiro, isso não é prático. Eu concordo, não é prático. Então, é aqui que vem a definição de template de widget, né? Template de widget é um widget que tu cria que pode ser copiado para as diversas localidades, por exemplo, né? As diversas amostras que você cria no seu projeto. E ele pode ser adicionado automaticamente, tipo, você criou a localidade, por exemplo, você criou a localidade ou a amostra, qual o nome que você quiser dar, tanto faz. E ele vai ser adicionado automaticamente ou então você adiciona manualmente, dependendo do contexto. Só para exemplificar o contexto, imagina que eu estou indo no campo. Eu sei que toda localidade que eu for, eu vou descrever o meu ambiente, né? Por exemplo, o meu ambiente é descrição do ambiente. Não sei porque está repetindo o A, eu acho que é por causa do meu teclado. Descrição do ambiente. Se eu colocar um verdadeiro ou falso aqui, há rochas expostas, certo? Deixa eu até corrigir aqui de novo. Eu quero a coordenada do lugar, né? Nomear só de GPS. Tem mais alguma coisa interessante? Bom, se eu quiser tirar fotos, de modo geral, né? Fotos do ambiente, certo? Fotos do ambiente. Você percebe que não te deixa tirar fotos no template, porque isso aqui vai ser usado para literalmente copiar e colar nas suas amostras, né? E adiciona automaticamente. Mas eu quero criar um novo formulário de rochas. Rocha. Essa rocha ela tem uma descrição, né? Uma descrição. É o erro com certeza do meu teclado. Eu quero ter uma coordenada daquela amostra, né? Daquela amostra, né? Coordenada da amostra. Porque vamos supor que você está trabalhando numa área, essa área você considera que seja 25 metros quadrados, sendo a mesma localidade, então não tem para que você criar duas localidades, né? Aí que vem a importância de GPS para cada coisa. Você pode colocar, por exemplo, uma seleção, colocar assim, tipo de rocha. Ela é uma rocha sedimentar? É uma rocha vulcânica? Ou então é uma rocha metamórfica? Aqui você pode ir brincando à vontade. Existem 1000 configurações diferentes, certo? E deixa em branco porque não faz sentido preencher agora, né? Então, beleza. Agora, se eu voltar pro meu pico do Everest, olha só. Esse botão aqui que tem dois quadradinhos, um quadrado, imagina que é um widget representando um widget, né? Então aqui, mais um quadrado está criando um widget. Aqui você está copiando do seu template. Tu pode perceber que ele pegou o nome do template. Se o seu template não tiver um nome do widget, ele não vai mostrar aqui. Então, cuidado. Então, por exemplo, quero descrever uma rocha. Descrevi uma rocha. Tem uma segunda rocha no local. Beleza. Tem uma terceira rocha no local. Beleza. Se eu não tivesse. Aqui eu posso copiar também o ambiente, né? Para aquela descrição inicial que eu deveria ter.
posso fazer isso também. Por mais que eu tenha colocado para adicionar automaticamente, isso não impede de eu criar uma cópia do localidade. Agora, vai imaginar que eu estou refazendo de novo. Imagina que eu estou no pico do Everest e eu já tenho uma template criada desde o início, né? Já estou preparado, né? Não estou criando ao longo do que eu vejo. Já tô preparado para ir no local, já com meus templates bonitinhos, com meu formulário bonitinho. Pico do Everest. Saca só. O fato de eu ter colocado para adicionar automaticamente, no momento que eu criei a amostra, a descrição do ambiente já está lá, né? Por causa dessa opção. Então, isso é mais uma ferramenta para agilizar o processo de coleta de dados, para você não pensar o que você precisa coletar, e sim apenas consultar o que você precisa coletar, para que não haja necessidade de refazer o campo, voltar para um lugar já distante, que já foi gasto dinheiro para viajar, e infelizmente acabou esquecendo de coletar alguma coisa muito importante. Tudo isso gera um gasto, né? O ato de possuir formulários, por si só, ele já funciona para prevenir esses imprevistos, certo? Aqui nesse exemplo, eu estou criando o meu projeto à medida do que eu preciso do meu projeto, né? Então, para pessoas casuais ou autônomos que quer coletar os dados, porém, ou tem um banco de dados flexível, que não se importa muito com a formatação da tabela, ou então não tem banco de dados organizado, SQL e tudo, você pode usar esse formato, que não tem problema. Inclusive, aqui na esquerda é um servidor que depois eu vou criar um vídeo de como uma pessoa normal ou um desenvolvedor que está querendo só ter aquele setup inicial para ligar com o aplicativo e criar seu próprio servidor. Caso haja deles interesse, né, de ter um servidor próprio, então desenvolver um servidor novo, esse aqui é um servidor de exemplo que eu criei que no próximo vídeo eu vou ensinar como instalar ele e como utilizar. Mas de modo geral, esse projeto que eu criei aqui do Everest, saca só, meu servidor ele já está ligado. Se eu quiser fazer o upload desse projeto, eu consigo fazer muito fácil. Basta eu criar as credenciais e colocar ele aqui de boa, né? Então, como pode ver aqui, ó, cadê o ID do meu projeto? É 667 no final, né? Aqui, ó, 667. Aqui pode ver que já é um, um dado do tipo JSON, que pode ser enviado para a web e feito parser, né, do jeito que quiser. Mas aqui já tá salvo o projeto, né? Uma pessoa que só está usando para salvar o projeto não precisa saber disso, não. Mas estou mostrando aqui o projeto sendo salvo no servidor. Olha só. Fotos do ambiente, GPS, as rochas expostas, tá tudo aqui que eu criei em tempo real. E esse aplicativo, o que eu estou usando nesse momento é o que foi baixado direto da Play Store. Não é uma build de desenvolvimento, então já estou mostrando para vocês que está funcionando em um servidor local e que não vai ter problema. Se eu vier aqui no início do aplicativo, como é que eu estou conectando com o servidor? Através das credenciais. Tem a credencial computador, usuário Vitor, isso aqui é apenas um localhost do endereço IPv4, que todo computador tem, ou seja, se meu celular e meu computador estiver na mesma rede Wi-Fi, o servidor consegue se conectar com o celular. Para aquelas pessoas que só querem um servidor local para salvar seu projeto, ou então alguém que está criando um servidor teste, né, para ver se é viável ter o aplicativo para sua empresa, ou então tá testando para ver se o primeiro servidor da sua empresa faz sentido utilizar o aplicativo, né? Então, estou facilitando tudo, para qualquer que seja o caso. Se for um site na rede, também vai pegar. Também vai pegar, é só colocar o site da rede, e aí aqui nesse caso você coloca senha, usuário, com autenticação tudo bonitinha. No servidor de exemplo, como é local, você não precisa autenticar, na maior parte dos casos. E se for autenticar, também funcionaria perfeitamente a sua implementação. Aqui é só o básico. Só o básico mesmo de conectar, salvar e trazer de volta para o aplicativo. Tanto que se eu chegar aqui no Everest, no meu projeto, né? Deletar ele, certo? E for consultar o meu servidor, olha só. Ele já está aqui, ó, 667 o ID. Eu posso baixar vários projetos de uma vez só.
mas só vou baixar do Everest. Beleza, tá sincronizado. A última data de upload, né? Último horário. Se eu tirar foto e a foto não tiver feito upload, esse balãozinho vai estar vermelho, então o feedback é em tempo real, dá para saber o que está sincronizado ou não. E como eu mostrei, é muito fácil fazer upload e fazer download, né? Então, experiência de usuário eu tentei deixar a melhor possível. Só não é automático porque às vezes não é do interesse de fazer um upload de um projeto incompleto, né? Depende de empresa para empresa. Enfim, esse projeto aqui nesse caso, que eu fui customizando ele em tempo real, ele pode. Nesse trajeto aqui de fazer download dos projetos. Peraí. Nessa opção aqui de fazer download dos projetos, esse projeto aqui, por exemplo, Empty Project, ele pode ser um projeto que não foi criado no aplicativo, e sim uma empresa criou diretamente no servidor dela para só trazer para os usuários, como é aqui no exemplo, né? Isso aqui ser um exemplo de um projeto que tá disponível, né? Então, isso aqui é só Isso aqui eu vou consertar depois, por algum motivo não tá reconhecendo a tipagem. Enfim. Desculpa, gente, eu tenho um pouquinho de... Eu me distraio muito fácil. Mas como isso aqui é um vídeo só de demonstrar o aplicativo, eu não tô com pressa no tempo. Mas enfim, isso aqui é um exemplo de um projeto que a empresa poderia montar, né? Como é possível ver, um projeto ele pode ser pequenininho desse jeito, ou pode ser um projeto pré-montado, em que você não vai permitir as pessoas modificarem o seu formulário, para justamente o seu banco de dados não ser corrompido, né? Porque se você tem um banco de dados SQL bonitinho como a maior parte das empresas, pode ser interessante não deixar o usuário ter liberdade para modificar o seu projeto. Como pode ver aqui, eu baixei um projeto, né? Novo. Aqui no template não tem nem opção de deletar. Aqui está o local da descrição, o que você vê, tem afloramento. Afloramento é rocha exposta, né? GPS. Se tem afloramento, você vai descrever afloramento, né? Aquelas rochas de modo geral. Ou então as rochas daquele afloramento, né? Se o afloramento também estiver exposto. Como pode ver, é bonitinho. Se tem alguma coisa que é obrigatório para o usuário preencher, pode ver aqui que eu nem consigo mudar, né? Clicando. Então, existem muitas configurações possíveis. Eu posso renderizar a criação de novas amostras, né? Novas localidades. Aqui ele já me forçou, eu não consigo deletar, entendeu? Se eu criar uma rocha aqui, eu estou descrevendo a rocha. Aqui não pode deletar, mas é porque eu configurei aqui errado, mas dá para configurar, dá para liberar a opção de deletar. Aqui é em tempo real, eu não estou escondendo nada. Quem confia no seu próprio aplicativo mostra qualquer coisa tranquilamente, mesmo se tiver com erro não. Mas enfim, o que define essas variações, né? Essas variações, como pode ver, eu não consigo nem criar uma amostra nova, apenas copiar do template, certo? E os templates que eu consigo copiar é só rock crop, né? Eu não consigo nem copiar o local description. Para vocês verem o nível de detalhamento que é possível fazer num formulário, num projeto, né? Se eu não quiser construir, se eu não quiser liberar a criação de localidades e já tiver localidades pré-conhecidas, você também pode adicionar essas localidades e esconder esse botão tranquilamente. Cada empresa define as regras que elas quiserem. E tudo isso está definido aqui, ó. Como vocês podem ver aqui no Project Settings, aqui tem as regras, né? Rules. Tudo isso aqui é o que define o jeito que o formulário renderiza, basicamente. E a documentação, não existe um website de documentação no momento. A documentação é a própria tipagem. Ou seja, você chega aqui no Types, se quiser saber onde que está esse repositório. No próprio celular, vocês são capazes de encontrar. Basta vir em credenciais e no menu novamente cria um servidor. Como pode ver, ele vai redirecionar para um repositório no GitHub, que está com as regras de como baixar o terminal para instalar o seu próprio servidor, que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Mas como também
se vocês forem explorando, né, o repositório, basta chegar em LTS version, types, e todos esses arquivos aqui são os mesmos que eu estou mostrando aqui, ó, no vídeo, certo? Deixa eu voltar. Beleza? Enfim, aqui no types tá toda a documentação necessária e o que cada coisa mostra. Se tiver a interrogação em 2 pontos, para quem não é do JavaScript, Java, TypeScript, isso aqui apenas significa que essa propriedade pode existir ou não. Se não tiver, porque é obrigatório tá aqui. Isso é relevante caso você estiver criando. Isso é importante, desculpa, alguém chegou aqui no quarto. Isso é importante caso você crie um servidor próprio, né? Após conhecer o servidor exemplo, em uma outra linguagem, tipo Python, PHP, não importa. Então, basta conhecer um pouquinho de TypeScript, o que significa cada tipagem, vocês vão conseguir se orientar o que é obrigatório ter ou não em cada tipo de dado. Cada tipo de dado JSON até, né, que será enviado para o aplicativo de ida ou volta. Enfim. Aqui está explicado, né, o que cada propriedade faz. No caso aqui dos inputs, é basicamente o dado referido a cada input, né? Tipo, what do you see? Isso aqui é um input. Anycrop, isso aqui é outro input. Aqui no caso é um input de texto, então é o string input data. Aqui no anycrop já seria um boolean input data, então dá para configurar tudo. Se você quer que o usuário modifique a etiqueta do input ou não, se o dado ele está bloqueado ou não, se você quer que mostre o not applicable, né? Não aplicável aqui, que é aquele quadradinho, né? Aqui no caso tá falso, então não vai mostrar, não vai renderizar. Tudo isso é customizável e fica da criatividade do dono do projeto, né? No caso vai ser a empresa, o dono do projeto. E para justamente trazer aquela segurança na hora do usuário fazer o upload do projeto para a empresa, certo? Então, como os endpoints do aplicativo isso aqui também é documentação, né? Os endpoints do aplicativo são só esses endpoints, a implementação do que pode ser recusado ou não, aceito ou não, a autenticação também, né, do usuário. Tudo é feito aqui nesse ponto e isso aqui é só um ponto de start, em que a partir daqui você pode criar a implementação que você quiser. No caso de um usuário que só quer salvar de modo casual, né? Não precisa nem implementar nada, é só baixar o servidor, instalar e ligar ele. Mas no caso de alguém que está realmente criando um servidor para sua empresa, isso aqui é muito interessante. O sistema, o workflow, né, de autenticação é bem simples. Cada vez que você faz um upload ou download, ele autentica naquele momento. Então, o seu token de autenticação ele é mandado para o collector garbage. Então, é um sistema de autenticação que, no momento que ele vai fazer alguma coisa, ele autentica naquele momento. E depois desconsidera. Então, eu sugiro até que quando você for criar um servidor próprio, a senha não seja uma senha que o usuário tenha... Que não seja uma senha que o usuário crie, entendeu? Cria uma private key grande e envia essa private key, já que é uma configuração de apenas uma vez. Você configurou uma vez, o aplicativo já funciona para conectar no servidor. Então é desse jeito. Inclusive é mais prático, né? A pessoa não precisar ficar logando o tempo inteiro, por isso eu escolhi esse caminho. Nossa, eu já expliquei muita coisa do aplicativo, né? O workflow de modo geral. Enfim, e aqui vocês podem brincar. O idioma, ele detecta o idioma automático do celular. Se a pessoa não for do Brasil e não falar inglês, vai ir para inglês automático, mas se for do Brasil, vai ir para português direto. Se quiser limpar os seus dados diretamente, isso aqui eu tava pensando em tirar, mas dependendo é até interessante, né? Eu posso adicionar umas checagens a mais para ser menos perigoso. Se quiser limpar todos os seus dados de uma vez só, limpa aqui. Configurar vibrações também. Os temas, tem vários temas, claro, escuro. O escuro é por padrão para economizar bateria, né? Já que é trabalho em campo. Escuro de alto contraste, se tiver tudo muito claro. Os widgets também você pode colocar como escuro ou claro, né?
futuramente dá para adicionar mais temas, tanto do aplicativo quanto do widget. Os temas do widget dá para customizar. Se a pessoa estiver construindo um servidor próprio e construir esses arquivos JSON, né? Esses dados JSON por conta própria, ela consegue customizar cada cor do widget à vontade. E é isso aí, cara. Eu acho que eu mostrei muita coisa. Dá para ter uma ideia muito boa de como o aplicativo ele é poderoso, como ele é útil também, né? Sempre que o endpoint ele é acessado, aqui mostra no servidor um feedback para quem estiver construindo um servidor próprio. Já tá meio que colocando as mensagens de debug. E é isso, né? Não tem muito mais o que dizer sobre uma introdução geral. Acabei falando muito, não tive um roteiro para esse vídeo, mas acredito que deve ter dado uma luz muito boa para quem tá testando o aplicativo. E é isso aí, né? Obrigado, espero que tenham gostado. Lembrando que o próprio aplicativo ele tem um link direto para a comunidade do LinkedIn. Aqui não vai mostrar porque no meu celular não tô logado no LinkedIn, mas ele basicamente vai redirecionar para essa comunidade aqui que eu criei. Cadê? Earthlog App Community. Aqui, tanto quem fala inglês, português, todo mundo vai ser redirecionado para a mesma comunidade. Isso aqui foi feito para mostrar o que eu estou fazendo, certo? O que será liberado no próximo update, né? No caso, agora a versão LTS 1. Eu não vou adicionar nenhum recurso a mais no LTS 1 para justamente trazer a segurança para quem está implementando o servidor. A partir do momento que eu criar uma feature nova, já vai estar na LTS 2. E a pessoa dentro do próprio aplicativo vai conseguir trocar. As próximas features que já estão planejadas, né? Certo? E é isso. Para quem tiver... Para quem tiver, não. Esse outro botão aqui de tutorial, ele basicamente vai redirecionar para o canal do YouTube. Como é que tá na linguagem portuguesa, ele vai mandar direto para o Hostlog Brasil, onde eu vou postar esse vídeo. Não tem nenhum vídeo no momento, né? Para quem tiver na linguagem inglês, já vai para um outro canal, que já é no canal internacional de tutoriais, que eu vou criar um vídeo separado nesse canal também. Aqui já tem até um explicando como que um aplicativo poderia ser útil para estudantes, né, acadêmicos. Certo? E roadmap, eu tava pensando em criar um website específico do roadmap com as coisas bonitinhas, né, ao invés desse post. Só que por enquanto não é minha prioridade. Minha prioridade está sendo fazer o sistema de subscrição funcionar. Até esse momento não tem como virar usuário premium, então tá tudo liberado. A diferença de usuário premium ou não vai ser só isso aqui. Aqui no usuário premium, ele vai conseguir criar mais de 5 amostras por projeto, né? E baixar projetos com mais de 5 amostras. Isso é por quê? Porque se a pessoa está chegando nesse nível, é porque ela já enxerga valor no aplicativo. E se a pessoa está só testando, ela consegue testar todos os recursos sem limitação. Certo? Os preços eu vou estar baseando como... eu vou usar como referência um plano, por exemplo, de Netflix, daquele plano que não tem ad, mas é o mais básico. Para cada país eu vou colocar algo próximo, relativo ao contexto do país, de como tá essas subscrições, né? Porque como eu não tenho estudo de pesquisa nem nada, eu acredito que isso é uma boa referência para não deixar o aplicativo muito caro ou muito barato em vários lugares. Eu acredito que meu aplicativo ele fornece um ótimo valor. Inclusive fornece uma chance muito boa da pessoa testar sem pagar nada. E eu acredito que não traz motivo para ninguém piratear, né? Porque piratear só vai trazer prejuízos pro próprio celular da pessoa. No sentido de deixar o celular exposto, a pessoa tem aplicativo de conta bancária no celular, então não é interessante ela ficar tentando craquear, né? Questão de segurança. Ao mesmo tempo que não é injusto com quem só tá querendo testar ou quem não tem condição, certo? Às vezes, porque quem tá fazendo trabalho de escola, às vezes não vai nem precisar de 5 pontos, ou se for usar uma localidade, às vezes pode usar a mesma localidade para repetir várias coisas, e aí não... Enfim, é comodidade, né? Se a pessoa tá tendo valor e ela consegue pagar, ela vai pagar porque é prático e útil. Enfim, é isso. Se quiser conectar para vários servidores, tu pode conectar tranquilamente, basta criar outras credenciais.
E no momento que fizer upload ou download, escolher a credencial, né? Aqui no caso tá computador. Então, no momento que você baixa, vai perguntar aqui computador, computador. No momento que você faz upload, para onde? Para o computador. Então, se a sua empresa tiver vários servidores de setores diferentes, isso aqui também seria bem útil. Ou então, se a pessoa trabalhar profissionalmente, mas também quiser usar de forma autônoma ou casual, ela também consegue. Certo? O que mais? Eu esqueci alguma coisa desse aplicativo para explicar ou não. Propriedades, Privacy Policy, isso aqui é para ficar bem claro o que o aplicativo acessa ou não. Credenciais, settings. Essa data aqui é mais para feedback visual do usuário, porque para o servidor tem a hora em UTC, né? Eu esqueci qual que é a sigla, não é UTC não. Ou será que é UTC? Enfim, é a hora global, né? Que não tem erro, que qualquer lugar do mundo você sabe qual foi aquele horário que a pessoa enviou os dados. Seria isso, né? Se você chegou nesse momento, você é uma pessoa com uma paciência muito boa, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer marketing e tudo isso, né? Inclusive, eu agradeço se você for uma pessoa que gosta de mostrar para as outras um aplicativo bom. Eu acredito que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Seria arrogância falar que um aplicativo é bom, porque eu só tenho referência do que eu acreditei ser o correto, né? Eu me baseei no meu workflow de quando eu mexi com geologia. Então, ele está bem otimizado para trabalhos de campo, né? Ao invés de ter apenas uma página que você coloca tudo, que na maioria dos aplicativos é bem organizadinho, até mesmo para fazer upload para servidores, respeitando o padrão de banco de dados SQL. Se não tiver um banco de dados SQL, tá tranquilo também, porque os dados são enviados de forma JSON, né? Então, na sua implementação de servidor, você escolhe o banco de dados que você quiser. Enfim. E é isso. Se você for uma pessoa também que gosta de criar vídeos de outros aplicativos, eu tô tentando incentivar, né? Então, se você criar vídeos no seu canal sobre o meu aplicativo ensinando a usar ele, né? Seja bem-vindo. Eu até poderia, inclusive, adicionar o link do seu canal direto no aplicativo para pessoas conseguirem consultar. Se você gosta de criar serviços terceirizados, o aplicativo está otimizado para isso, ou seja, se você criar um servidor seu, que um usuário normal pode só conectar, e aí você cria arquivos PDFs, arquivos Word, tudo customizado. Eu tô colocando aplicativo para justamente facilitar esse grupo de criadores de softwares, né? Para caso queiram criar os próprios serviços. Inclusive, falando em exportação de arquivo, olha que interessante. Você consegue exportar o seu projeto já como um CSV, né? Que é CSV com todas as coordenadas. Aqui vai sair só coordenadas. Ou então docx, que aqui não vai estar incluso imagem, porque isso exige um processamento muito grande do celular, ao nível de fazer o celular da pessoa ficar parado durante muito tempo. Então aqui só está exportando texto com a referência de qual imagem está naquele texto, né? Então, se você for exportar, basta escrever o nome do arquivo, isso funciona para o docx também, certo? E aqui ele vai abrir um menu de compartilhamento, em que você pode compartilhar para o WhatsApp, Gmail, Drive, enfim. É muito fácil exportar o seu projeto, caso você esteja trabalhando academicamente, ou então se você quiser criar uma apresentação PowerPoint para o seu trabalho. Enfim, falei demais, agora falei demais. Eu não paro de falar. Mas é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que tenha gostado de todas as features que o aplicativo possui. Se quiser algum vídeo explicando alguma coisa especificadamente, que seja um vídeo mais curto, é só mandar nos comentários ou então pedir no grupo do LinkedIn. Seja bem-vindo. Meu trabalho é trazer informação na melhor qualidade possível. Talvez eu não consiga na melhor qualidade, né? Mas a informação mais completa possível, pelo menos, né? E é isso aí. Muito obrigado. Até mais.